proteger o seu intelecto. Proteger de que forma? Dar uma certa segurança na exploração comercial que você, no seu intelecto. E, de certa forma, é um incentivo para que eu, como pesquisadora, realmente queira desenvolver algo, porque não vai ser algo que eu vou desenvolver e vai ficar por isso mesmo, todo mundo vai se aproveitar daquilo. Não. Existe como ser protegido e eu ganhar o retorno financeiro por causa disso. Que foi a brincadeira que eu falei ainda há pouco, do André que toca, se ele quiser desenvolver uma música, que ele desenvolva e antes de divulgar, ele registre a música, não é? Por quê? Porque ele está protegendo o seu intelecto. Nesse sentido, foi criado o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Alguém está perguntando alguma coisa? Deixa eu olhar aqui. Sim, está assim. Pronto. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quando você entra lá no site deles, tem aqui, ó, para você registrar uma marca, para você depositar uma patente, para você fazer uma indicação geográfica. Não sei se vocês sabem, mas o champanhe, ele é uma indicação geográfica, é um termo que só é possível ser utilizado para espumantes franceses, tá? Por exemplo, Portugal também produz espumantes, mas ele não tem no rótulo dele o nome champanhe, tá? Porque alguém registrou aquilo como indicação geográfica. Então, tem várias classes dentro do INPI sobre o que você protege intelectualmente falando, tá? Informações tecnológicas de patente, a própria marca, são formas de você proteger o seu intelecto. Então, a gente tem isso aqui. Existem algumas coisas que são patenteáveis, outras que não são patenteáveis, que geram assim uma marca, certo? E não tem aqui nessas figurinhas, mas a gente vai falar de uma outra classe também que se protege dentro do INPI, que são os cultivares agrícolas. São classes do que você consegue colocar dentro do INPI para poder ter os seus royalties, tá? Um exemplo interessante é o seguinte. Vocês conhecem a Coca-Cola? Coca-Cola. Tá? O que acontece com a Coca-Cola? Quem desenvolveu a Coca-Cola registrou uma marca, Coca-Cola, tá? As informações de como produzir essa Coca-Cola morre com quem desenvolveu a Coca-Cola. O que eles misturam ali dentro? O que dá? Qual é o ponto? Qual é a porcentagem de gás e etc? Só quem sabe são eles. Por quê? Porque eles simplesmente colocaram a proteção de uma marca. Eles nunca patentearam a Coca-Cola. Aí você perguntou, gente, professora, se ele nunca patenteou a ideia dele, significa que todo mundo pode fazer a Coca-Cola? Pode. Pode fazer sim. Só que você sabe como fazer? Várias pessoas tentaram, né? Tem a Pepsi, Pepsi Cola, Quero Cola. Tem várias marcas diferentes tentando imitar a Coca-Cola, mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sente que não é igual. O que eu quero dizer? Às vezes, o que diferencia eu colocar isso como marca ou colocar isso como uma patente
é que a marca me garante o tal do segredo industrial. A informação, ela é minha, de como fazer. Eu só coloco lá no site o nome da marca que está relacionado com aquele meu produto e que ninguém pode usar o mesmo nome para desenvolver a mesma coisa, certo? É só isso. Só que a patente não, pessoal. Quem desenvolveu a patente da pilocarpina para tratar o glaucoma, tá? Quem desenvolveu essa patente, ele teve que escrever pormenorizadamente todos os estudos que ele desenvolveu, tanto os pré-clínicos quanto os clínicos necessários, para provar que é realmente uma substância que trata aquela patologia. Então, ele botou no documento de patente tudo, o nome da molécula, a estrutura química dessa molécula, comportamento dela, pH, lá, tudo está escrito. E a patente, ela te protege no mercado por 20 anos, porém, todas as informações quanto a ela é de domínio público, certo? Então, se eu desenvolver um produto que trata o coronavírus, uma substância nova, e patentear, para patentear, eu vou ter que escrever tudo. Quem é esta molécula? De onde foi que eu tirei? Como é que eu produzi? Qual é a característica de qualidade dela? Tudo. E boto no documento e registro lá no INPI. Na verdade, faço o depósito desta patente no INPI. O que acontece? O pesquisador lá na China, lá nos Estados Unidos, se eles quiserem baixar a minha patente, eles baixam. Ou seja, eles conseguem ler tudo que todas as informações pertinentes sobre aquela molécula, certo? Ou seja, se ele quiser hoje, mesmo patenteado, ele quiser produzir, ele vai saber como fazer. Ele só não pode porque está protegido, né, por um acordo de comércio internacional que respeita as patentes. Então, se eu patenteei, os Estados Unidos está vendo como eu fiz, está vendo qual é a molécula, mas ele não pode desenvolver isso por 20 anos. Passou-se os 20 anos, pessoal, todo mundo faz. Foi o que aconteceu com o Viagra. Eles escolheram fazer patente. Na verdade, para medicamento não tem muito isso, tem que ser. Não dá para você registrar uma marca, porque a gente está falando de saúde pública. E, de certa forma, qualquer justiça iria quebrar o sigilo se eu dissesse, não, é um medicamento que cura o coronavírus e eu vou registrar como uma marca Laisal, tá? Como é algo que está relacionado com saúde pública, então eu não posso ter essa opção de colocá-lo como marca. Sou obrigado a ou eu patentei ou simplesmente não patenteio e todo mundo faz. Mas seria muito burrice, né? Aí eu faria direto a patente e durante 20 anos eu tenho estabelecido que o comércio e exploração econômica dele é só meu. Agora, para empresas alimentícias, para equipamentos, para celulares, certo? Todas essas questões eu posso desenvolver uma marca e não patentes. Então, a propriedade intelectual é a propriedade estabelecida para o seu intelecto, que pode ser classificado, né, subclassificado e protegido dentro do INPI como diversos pontos. Um deles é a patente, que a gente vai destrinchar agora, que é importantíssimo para medicamentos. E como marca não é tão importante assim para medicamento, aí eu só expliquei para vocês o que era. A marca Coca-Cola nunca foi patenteada, por isso que a marca Coca-Cola tem um segredo industrial relacionado a ela, então nunca vou saber a informação, mas patentes eu sempre vou saber a informação, só não posso mexer durante 20 anos. E o outro ponto que a gente vai falar aqui são os cultivares agrícolas. Que são isso, professor? Primeiro, o que se patenteia?
A lei de patentes é uma lei de 1996. Que fala sobre direito em produtos ou processo novo que envolva uma atividade inventiva e que tenha uma aplicação industrial. A gente costuma dizer que para patentear alguma coisa, você precisa obedecer 3 pré-requisitos. Vamos saber se alguma coisa é patenteável ou não? Vamos lá. Primeiro, é novidade? É algo que é novo? Se é uma novidade, opa, já cumpri um pré-requisito. Tem atividade inventiva? Teve alguém que prestou uma certa atividade para se chegar nesta conquista dessa informação nova, desse produto novo? Alguém desenvolveu uma atividade inventiva? Se sim, beleza. E a última, aplicação industrial. Isso tem sentido para ser produzido industrialmente, né? Ganhar um mercado industrial mesmo. Tá? Tem sentido para uma aplicação industrial e, portanto, um grande retorno financeiro relacionado com isso? Se eu cumprir esses 3 pré-requisitos, eu estou diante de algo que eu posso patentear. Tá? Exemplo. A letra de uma música ou 2 versos de um poema. É uma novidade? É. Tem atividade inventiva? Tem. Mas isso tem aplicação industrial? Eu posso pegar aquela letra e reproduzir industrialmente, por exemplo, para dar, assim, industrialmente falando? Não, tem nada a ver. Não existe aplicação industrial para isso. A gente não fala de patentear uma música, a gente fala em registrar esta música. É outro pré-requisito. É outro grupo que a gente... É outro grupo de propriedade sobre o intelecto. Tá? Outra pergunta. Na aula passada, um aluno comentou, quando a gente estava discutindo sobre biopirataria, que os japoneses patentearam o açaí e por isso eles muito do dinheiro que se ganha relativo com o açaí tem que ir, é a China que ganha. Alguém comentou isso. Aí eu pergunto para vocês, para eu patentear alguma coisa, tem que ter esses pré-requisitos, não tem? Tem. Vamos lá. A planta é novidade? No momento que eu vou patentear, né? Acabei de ver, é uma novidade. Beleza, é uma novidade. Tem atividade inventiva, pessoal. Eu acabei de olhar para a planta, para o açaí e pensei, nossa, que novidade. Será que é legal para a gente desenvolver um produto? Beleza. Mas eu olhei para a planta e eu quero patentear a planta. Existe uma atividade inventiva na criação daquela planta? Eu inventei aquela planta? Certo? A pergunta é essa. Existe atividade inventiva sobre o que eu quero patentear? Então ele falou, o Japão patenteou o açaí. Oxente, ele olhou para a cara do açaí e inventou o açaí? Ele não inventou o açaí. Ele, na verdade, a palavra certa é ele descobriu aquela inovação. Então existe uma diferença clara entre atividade de inventar alguma coisa ou descobrir algo que já existe. Eu costumo dizer nas minhas aulas que é o seguinte: foi Deus que criou ou foi você que criou? A planta, ela já está lá. Foi Deus que criou. Então, se eu olhei para a cara dela, eu estou descobrindo algo que Deus criou, não fui eu. Certo? A planta não fui eu que inventei. Então, por isso, ela nunca vai poder ser patenteada. Porque ela não cumpre com esse pré-requisito de eu inventar. Tá bom? Então, a afirmação dele de que o Japão patenteou o açaí está errado. Na verdade, essa informação ela está pela metade.
O Japão não patenteou a planta, ele patenteou outra coisa. Eu posso patentear o quê? O que está relacionado com uma planta que tem atividade inventiva, professora? Olha só. A planta, ela tem vários constituintes químicos ali dentro. Agora, eu descobri que um desses constituintes químicos serve para tratar o glaucoma, que foi o caso da pilocarpina. Não é eu descobrir a planta e dizer, esta planta trata pilocarpina, acabei de inventar a planta e patentear a planta. Não, não é isso. É eu pegar a planta, aplicar uma atividade inventiva sobre o processo de extração. Vocês acham que aquela pilocarpina foi isolada como? Vocês acham que quem desenvolveu esse processo de isolamento não teve uma atividade inventiva muito árdua? Esse cara é inteligente pra caramba para desenvolver uma atividade inventiva sobre como extrair esta pilocarpina, certo? E o outro pesquisador, que além de conseguir extrair, conseguiu provar que a pilocarpina tratava o glaucoma. Ele não teve que fazer os estudos e comprovação científica daquilo, ele teve uma atividade inventiva sobre aquilo. Então, em relação ao jaborandi e pilocarpina, o que a gente tem? Não se patenteia jaborandi. A Merck não patenteou a planta jaborandi, certo? Então, não é propriedade dela o jaborandi, mas a Merck patenteou. Como é que extrai a pilocarpina? É uma patente. Se qualquer empresa quiser extrair da mesma forma que ela extrai, certo? Vai ter que pagar os royalties da patente. Óbvio que isso já faz muito tempo e a patente já caiu. Beleza. Usar a pilocarpina para o glaucoma também não é uma atividade inventiva. Para tratar o glaucoma, beleza? Patente. E aí, 20 anos só ele. Mas a questão é que essa patente já caiu, então todo mundo pode usar. Inclusive, lá no documento de patente tem explicando tudo, como é que faz, como é que extrai, para que usa, como é que usa, qual é a dosagem, posologia, etc. Então, caiu-se os 20 anos, pode ter certeza que no outro dia tem um monte de indústria já com todos os estudos desenvolvidos de genérico, de similar, para exatamente no dia depois dos 20 anos ela já está com o produto registrado. E amanhã ela está produzindo, entendeu? Foi o que aconteceu com o Viagra, eu gosto de dizer muito desse exemplo. 20 anos depois, várias, mas uma porrada muito grande de indústrias estavam com todos os estudos de genérico e similar desenvolvidos já no ponto. No dia que caiu a patente, no outro dia já estava uma infinidade de pedidos de registros na Anvisa dos genéricos e similares do sildenafila, tá bom? Então, se ele cumpre esses 3 pré-requisitos, eu estou diante de algo que é patenteável. Curiosidade. Para quem quer fazer mestrado, especialização em farmacognosia ou farmacologia ou ciências farmacêuticas, essa questão aqui, teve uma questão na prova de mestrado de ciências farmacêuticas, e isso também é um assunto muito cobrado no de farmacologia, que pedia para você descrever em uma página que produtos, quais eram os pré-requisitos para eu patentear um novo produto farmacêutico. Lembrem-se que quem vai fazer mestrado em ciências farmacêuticas, todos os grupos de pesquisas ali estão relacionados com desenvolver um produto. Desenvolver um produto não está atrelado a, na inovação? Patenteia, querido, porque você pode ganhar muito dinheiro com isso. Né? Então, ele traz dentro dos assuntos que são obrigatórios vocês estudarem isso aqui. Entender os 3 a questão era simplesmente descreva os pré-requisitos, cite e explique cada um desses pré-requisitos para eu patentear um novo produto. Aí você tinha que... Ele não te dizia o que era, quais eram, aí você ia dizer, olha, são 3 os pré-requisitos e eles significam isso, isso, isso e aquilo. Certo? Que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Antes de falar de cultivar, só dar o exemplo aqui do que se patenteia ou não. Planta. É importante notar que os produtos da diversidade biológica, na forma em que ocorrem na natureza, são considerados, olha esse termo, descoberta. E isso vai aparecer muito na prova de vocês, em verdadeiro ou falso, dizendo, os 3, presta atenção, imagine que eu estou falando um VOF lá da prova.
Os 3 pré-requisitos para eu patentear um produto farmacêutico, um produto à base de planta, é novidade, descoberta e aplicação industrial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Descoberta é o contrário de atividade inventiva. É um dos pré-requisitos de se patentear a atividade inventiva. Descoberta é exatamente o contrário, é diferente de descoberta. Se eu estou diante de uma planta, olha que novo, inovadora essa planta. Mas a planta é a descoberta. A planta não é a atividade inventiva. A planta é uma descoberta. Então, quando eu falar na prova para vocês, VOF, os 3 pré-requisitos para patentear um produto farmacêutico à base de planta é novidade, descoberta e aplicação industrial. Ó, eu estou fazendo isso aqui, ó. Novidade, ok. Descoberta, não tá ok. Aplicação industrial, tá ok. A palavra correta é atividade inventiva. Por favor, não é esse verdadeiro ou falso. Combinado? E pessoal, vocês estão me escutando, tá? Tá, né? 19 alunos, a minha turma tem 60 alunos, eu tô preocupada com isso. Mas vamos lá. Uma planta transgênica. Alguém tá falando aqui? Está ouvindo. Muito bem. A outra pergunta que eu tô fazendo para vocês, pessoal, é: e se eu fizer uma planta transgênica, posso patentear? Pensem aí. É só vocês avaliarem se ele cumpre os 3 pré-requisitos da patente. Vamos lá. Planta transgênica. É uma novidade? É uma novidade. Tem uma atividade inventiva por trás de uma planta transgênica? Me expliquem. Algum pesquisador teve que ativar seu intelecto para desenvolver esta planta transgênica? Ou ele simplesmente descobriu uma planta transgênica assim do nada? Ele viu, opa, uma planta transgênica. Foi isso que aconteceu? Foi Deus que criou? Não. Foi o homem que criou, inclusive produtos transgênicos. Quem está fazendo esse desenvolvimento é o homem. Então, tem atividade inventiva por trás. Tem aplicação industrial? Só o que tem. Imagine você fazer uma planta transgênica de uma melancia sem caroço. Às vezes eu não como melancia porque tem caroço. É chato aquele negocinho de ter que ficar tirando, né? E aí um pesquisador veio e desenvolveu um germoplasma transgênico que ele vai vender o tubinho daquele germoplasma para qualquer grande produtor agrícola, que ele pode vender sempre a mesma cepa transgênica. E aí, quem quiser desenvolver a sua melancia sem semente em qualquer lugar do mundo, é só comprar o que este pesquisador desenvolveu. O que aconteceu? É uma novidade esta planta transgênica? É. Teve uma atividade inventiva? Teve. Tem aplicação industrial, ou seja, ele vai vender aquele germoplasma para qualquer grande empresa agrícola do mundo inteiro que queira desenvolver melancia sem caroço? Só o que tem, tá bom? Imagine agora um gado que produz uma picanha toda incrível, cheia de gordurinha dentro dele. Esqueci o nome que se dá para a carne quando ela tá toda entremeladinha de gordura. Mas elas são as mais caras, que é tem uma vaca no Japão, não sei se é no Japão ou na China, que produz essa picanha que é chamada de Wagyu. Eu fui num restaurante aí que 1 quilo de Wagyu,
Acho que é esse o nome, gente, se eu estiver falando errado. Tá gravando, né? Mas terrível. R$ 300 o quilo, certo? Imagine eu produzir um gado transgênico, né? E consiga produzir um espermatozoide que vai sempre gerar aquele gado com aquelas mesmas características. E aí você vende o grupo de espermatozoides, né, transgênico, vamos dizer assim. Quanto que uma indústria não ganha? Vocês sabem o preço de um gado? É muito dinheiro por trás disso daí, pessoal. Então, sim, todas essas coisas podem ser patenteadas. Eu dei esses exemplos mais voltados para o setor agrícola, porque eu vou falar agora, comparativamente, dos cultivares agrícolas, que é também uma forma de você proteger o seu intelecto, mas completamente diferente da patente, tá? A lei de cultivares, ele é uma proteção ou um registro de variedade de espécie vegetal distinguível de outras variedades conhecidas, homogênea e estável. O que é isso? É diferente eu fazer uma atividade inventiva de melhoramento genético, modificando mesmo laboratorialmente, quimicamente falando, um gene, tá? Do que eu simplesmente fazer cruzamentos entre a melhor vaca, o melhor boi e dar sempre um bezerrinho, aí vai botando, criando os bezerrinhos, aí você vai avaliando a característica dos bezerrinhos e faz outro cruzamento também com o melhor que você tiver, já é o melhor o bezerro que você gerou, já é o melhor. Aí você cruza com outro que também tem características muito boas e gera um animal com outras características muito boas. E aí você queria vender aquele espermatozoide. O que você fez? Você fez um tendenciamento de algo que você não está criando, que continua sendo Deus criando, mas você está gerando algo com características muito boas. E isso não pode ser patenteado, mas de certa forma gerou um trabalho, não gerou? Gerou um trabalho mais relacionado com uma produção que não é humana, é natural. Então, esses melhoramentos genéticos e não modificações genéticas, é só uma tendência que você está facilitando a natureza a gerar, você também pode gerar uma proteção. Mas isso nunca pode ser patenteado porque ele não cumpre com um dos 3 requisitos, que é atividade inventiva. Você não gerou aquela espécie, tá? Quem gerou foi Deus. Porém, você melhorou fazendo cruzamentos mais adequados. Aí, nesse sentido, você pode vender, sim, tua semente melhorada, teu germoplasma melhorado e vender para o mundo inteiro. Porém, você registra esse teu intelecto como cultivar agrícola e não patente. Tá bom? Então, planta transgênica poderá ser patenteada? Só ver se cumpre os 3 pré-requisitos. Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Tem os 3? Tem. E cultivar? Cultivar, no caso aqui da patente, você faz um depósito da patente. E aí você tem a proteção patentária por 20 anos, só você vende no comércio. Os cultivares agrícolas, que são essas cepas melhoradas, você tem 2 formas de colocar lá no INPI. Ou você pede uma proteção, ou você registra esse cultivar no INPI. Qual é a diferença? Quem faz esses cultivares, muitos deles estão dentro de universidades e não estão nem aí para a questão de exploração econômica, de ganhar muito dinheiro com isso. Nesse sentido, você quer só registrar no teu nome algo que você trabalhou mentalmente, é o teu intelecto que você quer proteger de certa forma. E aí, nesse sentido, a INPI te dá a possibilidade de entrar lá no site deles e só registrar
a tua cepa melhorada. Olha, vi que se eu cruzasse isso dessa forma e dessa forma, eu chego numa cepa muito boa, com as características muito bom para finalidades industriais, beleza. E aí isso vai me gerar currículo, falar que eu pesquisei bastante, cheguei nesse melhoramento, beleza. E aí eu não gero direitos econômicos. Eu não tenho aquela questão de só eu que posso explorar e vender no mundo inteiro. Não, não é esse o meu interesse, mas eu impeço que outras pessoas façam essa proteção. Ninguém vai poder patentear o germoplasma que eu construí, não, que eu tendenciei para que seja construído, né? E aí tem-se o registro dessa cepa. Agora não, se eu for basicamente grandes empresas agrícolas, ou então grandes empresas farmacêuticas, e eu quero sim gerar um direito sobre as estruturas utilizadas nessa propagação, que é o quê? Vamos supor que a Merck, além de criar a patente sobre o processo de extração da pilocarpina, criar a patente sobre o uso da pilocarpina para o glaucoma, ele fez uma proteção de um cultivar agrícola do jaborandi, que foi o quê? Eles fizeram cruzamentos com os jaborandi macho e fêmea que eles tinham, fizeram cruzamentos, até chegar numa cepa que consegue produzir 90% dos seus constituintes químicos fossem pilocarpina, só um exemplo, tá? Então, enquanto a maioria das empresas agrícolas produz o jaborandi em meio normal, ele só produz 30% do seu constituinte químico de pilocarpina, eles conseguiram fazer melhoramentos ali, tendenciando, e eu cheguei numa cepa perfeita, incrível, que gera 90% dos alcaloides sendo pilocarpina. Imagine a quantidade de empresas que não vão querer desenvolver o jaborandi. Por exemplo, quando cair a patente deles de produção de pilocarpina, eu vou querer comprar a semente do jaborandi, plantar, para poder fazer a extraçãozinha ali rápida e fazer os meus medicamentos. Vamos supor que eu queira fazer isso. Eu vou comprar essa cepa de quem? Certo? Eu posso comprar de qualquer pessoa. Posso comprar aquela cepa mais ou menos, certo? Que gera 30%. Eu posso comprar da Merck. E a Merck, como ele protegeu no INPI este cultivar agrícola dele, eles vão vender mais caro. E só eles vão poder vender mais caro, tá? Né? Outra indústria que nem fez esse desenvolvimento, não. É a Merck que desenvolveu. Então aí ele está ganhando 3 dinheiro. A patente da pilocarpina para o glaucoma, a patente da extração da pilocarpina e o cultivar protegido do jaborandi. Pense. É incrível, né? Indústria farmacêutica. Vocês vão ganhar dinheiro dessa forma, tá bom? Bom, comparativamente, essa lei de cultivares agrícolas, ela não é tão restrita, tão dura quanto a de patentes, em relação a quem pode explorar economicamente esse intelecto. Por quê? Enquanto a patente, por mais que você esteja falando de um produto, é a cura do câncer do mundo, mas vai gerar patente. É proteçãozinha, eles vão vender por 20 anos. O cultivar agrícola, ele não dá tanta rigidez em relação a isso. Por exemplo, a Merck fez o cultivar lá do jaborandi. Eles podem vender? Pode. Mas não tem uma populaçãozinha lá em Parnaíba que quer usar ali para uso próprio, para as comunidades. Será que eles podem pegar a cepazinha dele, pegar a mudinha e replicar ali nas comunidades? Isso vai gerar prisão de alguém? Né? Não, não vai. Por quê? Porque cultivares agrícolas permitem que pequenos agricultores podem utilizar para uso próprio, ou permite também doações para outros pequenos produtores. Então, se você... O caso de medicamento é mais complicado visualizar. Mas, se eu estiver falando de uma planta com finalidade alimentícia, por exemplo, é fácil perceber que
se eu encontro uma cepa muito boa em nutrição, por que os pequenos produtores, um caju muito rico, ou uma melancia muito incrível, não tem por que eu proibir esses pequenos produtores de desenvolver, pegar uma mudinha daquilo e desenvolver para consumo próprio. Então, eles só protegem de competição com mercados em grande escala, certo? Então, é algo menos rígido. Agora, patente não. É para extrair pilocarpina do jabrandi, então não mexa, não faça isso de jeito nenhum. Nem sendo pequeno, nem sendo dentro da universidade para vender ali para 10 funcionários lá da universidade. Não faça isso porque você está cometendo um crime. Tá? A patente não fura-se em hipótese alguma. Já o cultivar agrícola é mais aberto quanto a isso. E se eu quiser pegar esse cultivar dele e fazer programas de mais melhoramento ainda, posso também, sem me preocupar com a autorização de quem desenvolveu, tá bom? Pronto, pessoal, a gente finaliza por aqui. Essa aula está em PDF para vocês no Google Class. Quero que vocês revisem as definições do que eu falei sobre bioprospecção, biopirataria e o acordo internacional e respondam questão 1, 2, 4 e 5. Mas o mais importante é que vocês fazerem uma análise crítica dessa terceira questão. E eu vou colocar ela como atividade no Google Classroom, mas eu só vou botar essa atividade amanhã, porque eu vou dar essa mesma aula amanhã de manhã. E aí vocês vão ter o mesmo período para me entregar. Até meia-noite de depois de amanhã, vocês vão escrever um textinho discorrendo sobre este tema aqui, ó. Discorram sobre o tema. Então, não vão me escrever 2 linhas explicando o que está acontecendo aqui, não. Quero que vocês discorram uns 2, 3 parágrafos no mínimo, falando a opinião de vocês, criticando, tudo que está falando aqui. Que é o seguinte. Imagina que americanos foi lá para a Amazônia, passeou em comunidades indígenas, coletaram germoplasma utilizado pela comunidade para tratar enxaqueca. Então, se eles estão dizendo que a comunidade está tratando a enxaqueca com esta planta, eles observaram o conhecimento tradicional, tá? O que eles fizeram? Eles pegaram esse germoplasma, levaram para os Estados Unidos, pesquisaram sobre o seu melhoramento genético e então patentearam a planta transgênica, certo? Que desenvolvia essa substância que tratava a enxaqueca, mas eles patentearam aqui, eles não estão falando nada de tratar a enxaqueca, de fazer um germoplasma, eles simplesmente patentearam a planta transgênica, certo? E aí eu pergunto para vocês, em que ponto isso é considerado válido? Vocês vão analisar termo por termo e discorrer sobre o tema. Dizer, olha, neste ponto aqui eles fizeram certo. Por quê? Porque lá. Eles podem patentear a planta transgênica? Pode patentear a planta transgênica porque lá. Mas, neste outro ponto, eles fizeram muito errado porque eles estão exercendo a definição de biopirataria, né? Aí vocês vão explicar o que é a biopirataria e dizer em que ponto ele está exercendo biopirataria, tá bom? Essa atividade aqui eu quero bem elaborada, eu quero que vocês aprendam a escrever, colocar mesmo no papel a ideia que sai da mente de vocês mesmo sobre, aplicando esses termos que foram ditos hoje na aula. Tudo bem? E aí a gente finaliza por aqui.